Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Na aula passada eu ensinei a modelagem desse macacão que eu fiz para mim. E vou deixar o link dessa aula na descrição aqui abaixo. Na aula de hoje você vai ver a costura dessa peça. E eu usei para fazer esse macacão um tecido chamado alfaiataria, que tem um pouquinho só de elasticidade. E agora vamos lá ver como faz a costura dessa peça? Já posicionei o tecido, deixando a dobra aqui para cima e as orelhas nesta posição. Então, aqui tem duas orelhas, ó. Deixei o avesso também para cima. Aqui, para posicionar corretamente o molde no tecido, você deve marcar o fio do tecido na peça e medir aqui na parte de cima do fio do tecido até a orelha, quanto que dá, e o mesmo valor você vai colocar lá embaixo, na parte de baixo da calça. Tem que dar o mesmo valor, do fio do tecido até a orelha. Você faz a mesma coisa no outro molde. Os moldes já estão com margem de costura, então agora é só cortar. Depois de cortado os moldes da calça, eu reposicionei o tecido, puxando ele todo para cá. Então, desse lado aqui que foi cortada a calça, eu deixei a dobra para esse lado, as auréolas para o lado de lá, e como foi reposicionado o tecido, a ponta dele está aqui, ó. Esses moldes não tem margem de costura, então eu acrescentei a margem toda a volta. Tá bem clarinho no vídeo, mas tá riscado aqui no tecido a margem de costura. Então agora é só cortar. Depois de cortadas as peças, eu fiz a marcação da margem de costura em todas elas. Na blusa eu já fiz na hora do corte, mas mesmo assim eu tive que marcar a pence, né? E na frente também tem umas pregas, tanto embaixo quanto nos ombros. Também fiz essa marcação. Na calça, como o meu molde já tinha margem de costura, eu retirei o molde de cima e coloquei 2 centímetros em toda a volta do molde, menos na cintura, que eu coloquei 1 centímetro. A marcação que deve ser passada do molde para o tecido é a linha do joelho. Você dá piques nas laterais das peças, tanto costas aqui quanto frente, dos dois lados, e isso vai ajudar a sua peça a não ficar retorcida, porque na hora de juntar as partes, você vai juntar linha do joelho das costas com linha do joelho da frente, e aí vai botar a ponta do gancho das costas com o da frente. Se sobrar um pouquinho aqui nas costas, você vai embeber. Isso vai fazer com que a sua peça não fique retorcida. Além disto, eu gosto de marcar também a linha do gancho original da base e também a linha do quadril. E faço isso dos dois lados nas duas peças. Agora eu vou fechar as penças das costas dos dois lados da peça, né? E também vou costurar os ganchos. Essa calça ela leva um zíper nas costas, então eu vou costurar só até um pedaço e na frente eu vou costurar ele todo. Eu não cortei todas as peças ainda, porque eu gosto de fechar as peças principais, provar e ver se precisa de algum ajuste para depois eu cortar as outras partes. Eu já alfinetei as penças e o gancho, mas antes de costurar, queria te dar uma dica que eu já falei em outros vídeos, mas sempre tem alguém que não viu. Então é o seguinte, você vai colocar os alfinetes na linha da pence aqui, alinhando a linha da frente com a linha de trás. Depois você vai pegar outros alfinetes e prender mais longe, porque depois eu vou retirar esses daqui, porque na hora de costurar ele não me atrapalha. E quando eu coloco esses alfinetes de cá, eu mantenho essas duas linhas daqui e de trás no lugar. Então agora é só retirar aqui esses alfinetes e costurar.
Depois de costurado as pences e os ganchos, eu alinhei as peças da frente e costas da forma como eu falei. Coloca aqui cintura da frente com cintura das costas, alfineta, alfineta aqui ó, a linha do quadril, a linha do gancho, a linha do joelho e também aqui nas entrepernas, ó, linha do joelho e gancho e a barra da calça. Depois você distribui os alfinetes de fora a fora. Como eu disse, aqui na entrepernas, na parte das costas, costuma sobrar um pouquinho de tecido. Então, você tem que distribuir o tecido de forma harmônica. Se precisar, você pode passar um ponto de franzia aqui e puxar um pouquinho, mas não pode estar dando muita diferença. Se tiver dando muita diferença, pode ter sido erro na modelagem. Então, tem que medir certinho aqui o molde antes de cortar no tecido para ver se não precisa de correção. E aí, depois disso, é só costurar as laterais e as entrepernas. Eu já dei acabamento aqui no gancho da frente. Eu abri as costuras assim, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Abri as costuras e passei um ponto de chuleado separadamente. Acontece que esse tecido, ele creio que não tem algodão na composição, então ele não vinca. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar as duas costuras para um dos lados e passar um pontinho na beiradinha das costuras do lado direito, para segurar as costuras para um lado só, assim, para não ficar arrebitando. E depois que eu vou dar o acabamento na parte das costas, porque ainda vou ver a questão do zíper ainda, então eu prefiro fazer depois. Então agora é só costurar as laterais e as entrepernas. Antes de costurar, deixa eu só dar uma dica para ajudar também a calça não retorcer. Eu gosto de começar a costura do meio do gancho para cá e do meio do gancho para lá, trespassando um pouquinho em todos os dois lados que eu for costurar. Eu trespasso um pouquinho para lá e trespasso um pouquinho para cá no início. Isso ajuda também a calça não retorcer. Eu já costurei as laterais da calça e agora eu vou costurar as entrepernas. Só que eu não vou fazer exatamente como eu expliquei, porque para fazer como eu expliquei, tem que estar dado o acabamento aqui no gancho das costas. E eu não vou fazer isso agora, porque eu quero analisar ali como é que eu vou fazer com o zíper das costas. Então, eu vou deixar esse pedacinho aqui sem costurar, dou um alinhavozinho só para não ficar aberto, e vou começar a costurar daqui para cá e daqui para lá, deixando esse pedacinho aqui sem fazer. Mas no seu caso aí, você vai dar o acabamento no gancho das costas, no gancho da frente, e depois você vem costurando, como eu falei. Começa um pedacinho para cá, vem desse lado, depois daqui para lá, ó. Depois que eu costurei as laterais e as entrepernas da calça, agora eu vou deixá-la um pouquinho de lado e vou pegar na blusa. Eu já fiz aqui as pences da parte das costas e também já coloquei alfinete nas pregas que tem embaixo e que tem no ombro. E agora eu vou passar uma costura prendendo as pregas. Depois de costurado as pregas de baixo e dos ombros, agora eu vou colocar ombro das costas com ombro da frente, lateral das costas com lateral da frente e costurar. Aqui e lá nos ombros. Gente, fazia tanto tempo que esse macacão estava parado, porque eu mudei de casa, ele ficou guardado e eu acabei esquecendo. Então, vou dar continuidade aqui, mas talvez você sinta diferença de imagem, né? Esteja diferente de uma imagem para outra por causa disso, porque agora eu estou em outro local e também usando outro aparelho para gravar. Então, eu parei na parte que eu ia costurar as pregas. Eu já até fiz aqui, ó. Então, na parte de baixo, eu dobrei as pregas, conforme planejado na modelagem, e costurei aqui, ó, e passei uma costurinha em cada prega aqui, com altura de 10 centímetros. Isso na parte de baixo da blusa, ó. Fiz isso aqui do lado direito e do lado esquerdo. Aí, também nos ombros tem pregas, então, eu fiz a mesma coisa nos ombros. Eu dobrei as preguinhas e passei uma costura aqui, no caso que eu passei com altura de 8 centímetros. Isso tudo contando com a margem de costura, que geralmente eu deixo 2 centímetros aqui em cima. Então, fiz isso dos dois lados. E aqui também eu costurei, ó,
Aqui é a parte das costas, e aqui é frente, né? Então, aqui é a lateral, ó. Juntei as duas laterais e costurei, direito com direito. Fiz isso dos dois lados, ó. Agora eu vou dar o acabamento na margem da lateral da blusa. E na época que eu comecei a fazer essa peça, eu não tinha overlock, então eu fiz o ponto de zigue-zague em algumas partes do macacão. Como agora eu tenho overlock, então eu vou fazer todo o acabamento com ela. E aqui eu sempre deixo 2 centímetros na hora que eu estou construindo a peça, para que se eu precisar de sair aqui para a lateral, tenha como fazer. Mas na hora que eu vou finalizar a peça, eu acabo tirando para não deixar esse tanto aqui de margem. E então agora eu vou overlocar aqui, como eu overloquei aqui na calça, ó. Como eu não tenho a linha vermelha, eu fiz com preto mesmo. Mas aí, se você tiver, você faz na cor mais próxima do tecido. Aí, então, na parte da calça, eu overloquei as laterais, os ganchos e as entrepernas. E eu tinha deixado um espaço aqui sem costurar para fazer o acabamento. E aí, como eu já fiz aqui o acabamento, então eu passei a costura aqui na parte de baixo, ó, terminando de fechar. Aí é bom você dar um reforço aqui, ó, passar mais de uma vez a costura para não ficar abrindo a parte de baixo, né? E aí, aqui no gancho, na parte das costas que tem o zíper, eu deixei ele aberto assim, e na frente eu fechei, ó. Juntei as duas partes e fechei. Antes de unir as laterais direita e esquerda da blusa, eu vou cortar os acabamentos. Na verdade, eu já cortei alguns e vou te mostrar como fazer na parte das costas. Eu vou fazer aqui o acabamento com revel. Então, eu cortei o revel das cavas, frente e costas separadamente, e dos decotes da frente. Agora, eu vou te mostrar como fazer aqui na parte das costas. Para aproveitar melhor o tecido, eu vou cortar o acabamento no sentido atravessado. Então, minha orelha está nesse sentido, eu vou posicionar o acabamento nesse sentido aqui. Só que eu quero posicionar ele desse lado aqui. E aqui eu já não tenho mais referência, porque foi retirado aqui a orelha. Então, para saber a posição correta, eu dobro aqui o tecido. E aí, eu meço aqui da dobra até a orelha, o valor que der aqui embaixo tem que dar aqui em cima. Aí, eu sei que a minha orelha está na posição correta. Aí, eu venho risco no tecido de baixo, rente à orelha. Assim, eu sei que está na posição correta. Agora, eu vou posicionar aqui a parte da blusa. E eu sei que esse lado de cima é o avesso, então, eu vou posicionar a blusa encostando avesso com avesso. E aí, eu coloco aqui a parte da cintura na linha que foi riscada. E aí, eu meço quanto que eu quero de largura de revel. No meu caso aqui, eu vou colocar 7,5 centímetros. Se eu achar depois que tá muito largo, eu retiro. E agora, eu vou riscar aqui no tecido de baixo, acompanhando o formato do desenho da blusa. E aí, depois desse risco pra cá, eu coloco o valor que eu quero. Então, já posiciono aqui de jeito que fique mais ou menos da largura que eu quero. Eu estou posicionando dessa forma porque eu já analisei aqui e é a forma que eu vou aproveitar melhor o tecido. Mas poderia ser virado ao contrário aqui também. O que não dá para ser aqui é colocar avesso com direito, porque pode ser que no final dê o resultado errado. Como eu tenho que cortar duas partes, então eu tenho que colocar dessa forma. Ou posiciono direito com direito ou avesso com avesso. Aí, para marcar esse lado de cá, eu peguei a fita, encostei na beirada aqui e marquei 7,5 centímetros aqui, ó, acompanhando essa beirada aqui, ó. Eu fui 7, 7, 7.
Só aqui que eu não fiz a mesma quina que está ali, ó. Fiz ela um pouco mais arredondada. Eu já cortei e não preciso de acrescentar margem de costura se fizer dessa forma. Já risquei aqui também, ó, marcando qual lado é o avesso. E agora eu vou posicionar essa peça no tecido novamente para cortar o outro lado da blusa. Já posicionei aqui o revel em cima do tecido e aqui para aproveitar melhor, eu virei o tecido com o direito para cima. E aqui o revel tá com o direito para baixo. Eu identifiquei aqui no revel o lado que é a cintura e o lado que é o ombro. E aí eu fiz o mesmo esquema que eu falei anteriormente de riscar aqui, ó. E aí a cintura que vai ficar aqui na parte reta. Posiciona aqui retinho e aí é só cortar em volta. Não precisa nem de riscar, só cortar. Aqui eu já tenho as duas partes cortadas, ó. Estão alfinetadas juntas. E identifiquei nas duas partes qual lado é a cintura e qual lado é o ombro. E aí vai ser costurado aqui na parte das costas assim, ó. Passar a costura aqui. Mas aí depois na hora de costurar eu falo melhor. E aqui eu já tenho posicionado o revel da cava costas e da cava frente. Dá para cortar ele inteiro, mas eu prefiro fazer com emenda, porque aí se precisar de algum ajuste, eu tenho onde ajustar aqui. E aqui também eu já tenho o revel da frente posicionado. E aqui na parte da frente, como eu passei um ponto de franzir aqui, então tem que ajeitar bem certinho para cortar o revel certo. E aqui nas cavas, é melhor fazer da seguinte forma, ó. Depois de costurar aqui, dobra pra cá, posiciona o tecido aqui embaixo, e aí vai tirar a parte da frente, ó, acompanhando o desenho. E aí, pega aqui a lateral, que é a margem de costura. E aí, faz o mesmo com a parte das costas. Aí, depois... coloca aqui a largura que quer do revel, tanto na frente quanto nas costas separadamente. Eu vou começar a costura do revel pelo decote da frente, então eu já posicionei aqui o revel direito com direito, e eu falei anteriormente que eu já havia passado uma costura aqui, ó, no decote com um ponto de franzir, e aí dei uma leve puxadinha para ajudar a segurar o decote. E é bom conferir os dois lados para ver se foram puxados iguais. Então agora eu vou passar uma costura aqui na beirada, ó, até em cima, dos dois lados. Depois que eu costurei aqui o acabamento do decote da frente, agora eu vou deixar ele de lado um pouquinho e vou costurar aqui o acabamento das cavas. Já posicionei aqui o acabamento da frente e o acabamento das costas. E eu vou costurar pegando de lá de cima com a largura de 1 centímetro até próximo aqui à emenda. Eu não vou terminar de costurar por enquanto. Aí faço isso do lado de cá também. Depois eu vou juntar essas duas partes aqui, ó. Passar uma costura e terminar de costurar aqui. Já fiz a costura até aqui dos dois lados, ó. E agora, para marcar certinho, é só ajeitar bem o tecido aqui e vir com giz e riscar em cima aqui da emenda da blusa, dos dois lados. Faz isso dos dois lados
Depois junta as duas partes assim e passa uma costura aqui, ó, onde foi riscado. Já costurei aqui, ó. E aí, você vai colocar um alfinetinho prendendo a margem de costura aqui da blusa pro lado das costas. E aqui você tem duas opções: manter essa parte aqui da margem aberta assim e costurar, aí a margem da blusa fica para cá e essa daqui do acabamento fica aberta. Ou você pode jogar ela toda aqui pro lado da frente e aí fica assim, ó, um contrário do outro. A margem da blusa fica para cá e a do acabamento fica para lá. Aí fica menos volume aqui, mas o meu eu vou fazer com ele aberto assim, ó. Aí é só passar uma costura aqui, continuando a primeira costura que foi feita, ó. Vem daqui, passa aqui, até chegar do lado de cá. Aí arremata de um lado e de outro. Fiz a costura aqui, como eu falei, e aí depois é só dar uns piques em toda a volta aqui da cava, e aí joga o acabamento aqui pra fora, mantendo a margem de costura pro lado aqui do acabamento. E aí passa uma costura em toda a volta aqui, ó, em cima do tecido do acabamento. Passa bem na beiradinha aqui, ó. Se quiser, pode diminuir um pouco a largura da margem de costura aqui. E aí é só passar a costura em toda a volta, como eu falei. Depois de passar a costura em toda a volta, como eu falei anteriormente, ela fica assim. E a gente chama essa costura de segurança, para o tecido não ficar voltando para o lado direito. Depois eu vou virar esse acabamento para dentro e passar uma outra costura aqui por fora. Mas por enquanto eu não vou mexer aqui ainda na cava. Eu vou fazer o acabamento aqui da parte da frente, no decote à frente. Igual eu já fiz desse lado de cá, ó. Então, eu joguei o revel para dentro e passei uma costura com a largura de um pé de máquina em todo o decote, de cima a baixo. Eu não havia feito isso antes porque eu estava planejando fazer o acabamento ali no ombro. Mas depois, na hora que eu for montar o ombro, eu vou desmanchar um pedacinho aqui para fazer o acabamento do jeito que eu quero. Depois eu refaço ali a costura que foi feita. Então, desse lado de cá, eu tenho que passar a costura aqui no decote. Aqui tem que tomar cuidado, porque esse lado aqui, ele está com bastante volume, porque ele foi franzido, né? E o revel, ele não está com franzido. Então, na hora de costurar, tem que ir ajeitando o tecido para ele não franzir. Então, tem que costurar com bastante calma e ajeitando essa parte de cima porque ela tá com mais volume, né? Para ela não franzir. O acabamento do decote costas eu fiz da seguinte forma: posicionei aqui o revel direito com direito, passei a costura do ombro até a quina. Joguei aqui o tecido do revel para fora, mantendo a margem pro lado aqui do revel. Passei a costura de segurança em cima do revel, igual eu já fiz nas outras partes. E eu não fui com a costura até embaixo, porque aqui vai vir o zíper. E eu tenho que primeiro emendar a blusa com a calça para depois colocar o zíper, porque o zíper vai pegar uma parte da calça. E eu quero que o zíper fique embutido aqui dentro do revel, por isso que eu parei ali. Aí, onde eu parei aqui, eu tenho que marcar do lado de cá, para os dois lados ficarem iguais. Então, é só posicionar aqui o revel, direito com direito, e costurar igual eu falei. Agora eu vou mostrar como fazer o ombro. Desse lado que eu já fiz, vou te mostrar do lado de cá. Aqui eu tenho a parte das costas e a parte da frente do ombro. Então, eu vou juntar direito com direito. Só que lembra que na frente eu rebati a costura aqui? Rebati não, passei uma costura a largura de um pé de máquina. Então, agora eu desmanchei um pedacinho só para eu poder abrir aqui, ó. E aí, eu vou juntar direito com direito dos ombros. Assim. E aí, eu vou costurar de jeito que o ombro encaixe certinho na parte da frente. Aí, é bom colocar um alfinetinho aqui, ó, dos dois lados, para ficar certinho, porque o tecido tende a ceder. Então, fazendo assim, você mantém o tecido no lugar. E aí, tem que passar uma costura aqui, ó, unindo as duas partes. Já passei aqui a costura, unindo os ombros, e a minha margem de costura aqui tem 2 centímetros.
Eu sempre deixo 2 na hora que eu estou construindo a peça e depois eu corto o excesso. Nesse caso aqui, eu vou tirar o excesso só na parte da frente, ó, onde tem mais volume aqui por causa das pregas. E aí eu tirei metade aqui da largura e vou deixar aqui do jeito que está a parte das costas. E agora, eu viro a peça para o outro lado. E aí eu vou jogar o acabamento para dentro. Vou manter essa margem aqui pro lado das costas. Assim. E aí, pelo lado direito, aqui na cava, eu vou passar a costura com a largura de um pé de máquina aqui em toda a volta, igual eu fiz aqui, ó. E esse excesso de tecido que fica aqui, depois eu dou uns pontinhos à mão. Se você quiser, você pode fazer ele mais estreito, ao invés de fazer tão largo igual eu fiz aqui, faz um pouco mais estreito, também dá certo. Já passei aqui a costura na cava em toda a volta, com a largura de um pé de máquina. E aqui no decote frente, onde eu havia feito aqui a costura, eu puxei a linha que estava aqui do lado de cá, puxei pro outro lado, aqui ó, e dei um nozinho, depois eu vou cortar aqui. E aí, quando eu for continuar a costura, eu venho em cima dessa que tá aqui, passo um pouquinho em cima dela e aí começo a costura, sem arrematar. Depois eu faço a mesma coisa, puxo a linha pro outro lado e amarro e corto o excesso. Mas por enquanto eu ainda não vou fazer essa costura ali, porque eu tenho que colocar o zíper. E aí eu tenho que fazer aqui o acabamento bem certinho, e então não vou fazer isso agora. Eu coloquei alfinetes aqui na parte das costas para provar a blusa, ver se tá tudo certinho, se eu quero ajustar mais algum ponto. E agora eu vou prender essa parte aqui, ó, por cima dessa, ou o contrário, não sei, aí você tem que decidir o lado, assim. Isso é bom marcar na modelagem. No meu caso aqui eu acabei esquecendo, então marquei no próprio corpo mesmo. Eu vesti, posicionei certinho onde eu quero que costure, e aí eu vou passar uma costura pegando só nessas duas partes aqui, ó, juntando os dois lados da peça, aqui, ó. Aqui eu já alinhavei unindo a blusa com a calça na parte da cintura. E aí tem que casar bem certinho o centro-costas da blusa com o centro-costas da calça. A pence da blusa com a pence da calça. A lateral da blusa com a lateral da calça. O meio frente da blusa com o meio frente da calça. E aí repete o mesmo processo do outro lado para costurar aqui na cintura. Eu já passei a costura na cintura, unindo a blusa com a calça. Também passei o overlock na beirada aqui da margem e joguei a margem para baixo e passei um pesponto pelo lado de cá, ó, em cima aqui da parte onde é a calça, para manter esse tecido aqui da margem para baixo e também para dar um reforço na cintura. Eu vou pregar aqui o zíper invisível e aqui pelo lado avesso eu já risquei dos dois lados o local onde ele vai ser pregado. E se você tiver dificuldade de entender a posição correta de colocar o zíper invisível, é só você pensar assim, ó, coloca o zíper como se ele já tivesse na posição correta que ele vai ficar aqui. Aí vem com a beirada do tecido, você faz uma simulação, na verdade. Ó, se você fosse simular, seria isso, né? Ó, dos dois lados. Então, depois que você terminar de colocar o zíper, ele tem que ficar assim, nessa posição. Então, aí é só você abrir aqui, ó. Aí você já tem ele na posição correta de pregar. É só tirar aqui o alfinete e posicionar aqui, ó. Só que você vai colocar essa parte dele aqui na reta do risco aqui embaixo, ó. Aí, posiciona um lado todo primeiro, depois que coloca o outro. Eu vou posicionar aqui, aí eu volto para mostrar o outro lado. Depois que eu alfinetei esse lado, eu alinhavei para ficar mais fácil de pregar. E aqui eu quero te dar umas diquinhas. Ó, você vai fechar o zíper
E aqui na parte de cima, isso você faz antes de pregar aqui. Você junta as duas partes assim e risca aqui em cima, ó, rente a cabecinha dele ali, ó. Essa marcação vai ficar perto aqui do início da costura, da emenda do revel com a costura. Aí depois que você alfinetar e alinhavar, você vai marcar aqui na mesma reta da costura da cintura. Para facilitar aqui, você pode pegar um alfinete, colocar aqui na mesma reta da costura, ó, mesma reta. Aí você vem com um sabonete ou um giz e marca aqui em cima do alfinete, ó. Aí depois posiciona o outro lado da mesma forma que foi feito esse aqui. Na hora de alinhavar, eu não venho com alinhavo até a costura da calça não, até embaixo não. Deixo um espaço aqui, ó. E na hora de costurar também, eu deixo esse espacinho, para depois eu passar com o cursor aqui por dentro. Então, agora tem que alinhavar o outro lado. Aí, se você tiver dúvida na hora de posicionar aqui, faz aquela simulação que eu falei, ó. Dobra o tecido por cima. Abre aqui, alfineta uma beiradinha aqui, abre o zíper, que aí ele já vai estar na posição correta do lado de cá. Já alinhavei esse lado de cá e eu gosto de alinhavar para costurar, porque eu gosto de provar a peça e com alinhavo você costura mais tranquilo, né? Eu esqueci de falar, mas acho que estava bem subentendido, né? Que o risquinho que eu dei desse lado de cá do zíper é para ser colocado exatamente em cima dessa costura aqui, para quando fechar o zíper, os dois lados da costura ficarem iguais. É bom colocar primeiro aqui o alfinete nessa parte, e depois espalhar os alfinetes para o outro lado, para não ficar fora aqui. E na hora de costurar, tem esse pé calcador aqui, que muita gente conhece, né? Eu não gosto muito de usar ele, porque ele costura próximo, mas não tão próximo como eu gosto, porque quanto mais fechadinho fica o zíper, mais invisível, né? Então, eu não gosto muito dele por causa disso aqui. Eu geralmente uso esse aqui, que é até da minha mãe, porque ele tem como controlar. Você pode movimentar ele, ele vai para um lado e vai para o outro, ó. Então, você pode costurar mais próximo aqui do zíper. Só tem que tomar cuidado para não costurar muito próximo, de jeito que na hora de puxar o cursor ele não passe, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E eu gosto de costurar sempre assim, ó, de cima para baixo desse lado, depois de cima para baixo desse, porque aí o tecido vai correr igual. Se você costura de lá para cá, aí o tecido pode ceder um pouquinho. Quando você costura daqui para lá, aí vai ficar assim, ó, um puxando para baixo e outro para cima. Aí pode ser que o zíper não fique bom. Então, tem que tomar esses cuidados na hora de costurar. Se você tiver dificuldade de entender sobre medidas na fita métrica, eu tenho 2 vídeos aqui no canal ensinando. Vou deixar os links aqui abaixo para você assistir. Dê o seu like no vídeo, isso é muito importante para o canal crescer, porque quanto mais like você der, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você, e aí vai divulgar para você e para mais pessoas. Então, por favor, dê o seu like. Quando terminar de costurar o zíper, vai ficar um espaço aberto aqui entre a costura do zíper com a costura da calça. É um espaço bem pequenininho que eu deixei para puxar o cursor, porque na hora de pregar o zíper, o cursor vai para baixo, né? Depois de terminar, o cursor tem que voltar para o lugar dele. Aí esse espaço serve para passar o cursor. E aí você pode fazer uma costura à mão mesmo, ou utilizar um pé calcador igual ao meu, que você pode aproximar mais. Porque se você não fizer essa costura bem feita, do outro lado pode dar um papo, e aí não fica bonito, né? Então, o segredo aqui é costurar essa costura que eu estou falando na mesma reta da costura do zíper com a costura da calça, ou seja, você vai fazer uma linha aqui harmoniosa.
Aí vai ficar bem certinho do outro lado. E também é bom dar pontinhos bem pequenininhos, né? Eu vou virar o outro lado para você ver como ficou. Aqui, ó, do lado direito tá bem lisinho, não tem nenhum papinho. Porque se você não fizer ela direito, ou na hora de pregar o zíper também, se for esticando o tecido todo para baixo, costuma dar um volume aqui, ó. Eu, pelo menos, não gosto. E aí, fazendo dessa forma, como eu falei, fica bem retinho. O meu zíper está bem maior do que eu preciso, aí eu vou cortar o excesso dele. Só que antes de cortar, eu dei uns pontinhos à mão aqui, ó, só para segurar e não correr o risco de abrir o zíper. Aí é só passar uns pontinhos em volta, arrematar e aí cortar o excesso. Eu já fiz o acabamento do revel na parte da blusa desse lado e vou te mostrar como fazer desse lado de cá. Então, primeiro eu peguei aqui o revel e overloquei a parte de baixo. Tá vendo como meu sobrou um pouco aqui além da linha da cintura? Então, se fizer ele um pouquinho mais curto, aqui em cima, vai ficar melhor. Mas como eu já tinha feito desse lado assim, vou fazer do lado de cá do mesmo jeito. Então, eu pego primeiro o revel, viro assim. E aí, vou passar uma costura próximo ao zíper, mas sem ser muito perto dele, mais ou menos com a largura de um pé de máquina. Vai até embaixo. Depois que terminar de costurar, vem aqui em cima e dá uns piques, ó, desse lado e do lado de cá. E aí, quando terminar de costurar, vai ficar assim, ó, meio alto. E isso aqui é perigoso na hora de subir e descer o zíper, ele agarrar no tecido. Então, eu fiz aqui uma costura, ó, na beiradinha, prendendo somente o zíper e o revel, ó. Passa a costura assim. Não precisa nem de vir até em cima, pode ser daqui pra baixo. Aí, vai ficar com um bom acabamento. Aí, por dentro ficou assim. E como eu falei, né, se tivesse feito essa costura na reta aqui da linha da cintura, tinha ficado mais bonitinho. E aí tem que dar uns pontinhos aqui, a mão, para segurar o revel no lugar. Prende aqui, ó, depois dá uns pontos invisíveis, espaçados aqui, para ele não ficar abrindo assim. Pelo lado direito ele ficou dessa forma. E aqui eu fiz a costura na parte da frente, com a largura de um pé de máquina, e eu vou continuar essa costura na parte das costas. Aí, eu já puxei a linha pra cá, arrematei, é só cortar e continuar aqui, ó. Aí, sobe um pouquinho em cima dessa costura, puxa a linha pro outro lado, não faz arremate aqui não. E amarra as duas linhas pelo lado avesso. Aí, continua a costura até chegar aqui na beirada do início aqui do zíper. Faz isso dos dois lados. Eu já fiz aqui a costura que eu falei, ó, com a largura de um pé de máquina, terminando aqui no zíper. E também eu já fiz aqui a bainha. Eu overloquei a beirada da bainha e fiz a bainha à mão. Esse ponto que eu usei aqui, eu tenho um vídeo no canal ensinando, eu vou deixar na descrição para você. E como ele é à mão, né, tem que tomar o cuidado de, do lado de cá, ó, fazer o máximo invisível possível. Eu quis ela mais larga assim mesmo, mas você poderia fazer ela mais estreita. Eu não quis fazer na máquina, para não ficar muito marcado aqui no tecido. Então, por isso que eu fiz dessa forma. Eu fiz essa tira aqui para colocar na cintura. E ela é bem comprida, porque eu quero dar 2 voltas na cintura e ainda sobrar umas pontas para baixo. Como é muito comprida, tem 2,60 m mais ou menos, eu tive que emendar o tecido, ó. E ela tem 4 centímetros de largura, então, para fazer ela, precisa de uma tira comprida com 10 centímetros de largura. Porque aí, quando dobrar o tecido, costurar com 1 centímetro, revirar, vai ficar aqui com 4. E eu fiz as pontas assim também, ó, de comprido. Mas isso aqui eu fiz depois que eu revirei a tira. Mas dá para fazer, pelo menos de um lado, dá para fazer na própria máquina. Então, eu fiz a mão aqui, depois eu passei a costura na beiradinha. Aí, passei aqui e desse lado, ó. Não passei dos dois lados, não. E aí, eu comprei essa fivela e ela tinha esses 2 pininhos aqui, ó, que é pra colocar dentro do cinto, né? E ela era dessa cor aqui, ó. Uma cor meio ferrugem, assim. Aí eu trouxe pra casa, abri isso aqui, tirei
e meu marido pintou com uma tinta spray. Aí eu vou passar aqui a tira por dentro. Eu vou tentar mostrar como que eu vou passar essa tira aqui, a forma que eu achei melhor. Não sei, talvez deve ter uma outra forma, mas a que eu achei melhor foi essa, que eu vou te mostrar agora. Eu passei a tira aqui por dentro, deixando a parte da emenda aqui pra frente. E aí, ela é passada em volta do corpo, né? Aí tem gente que gosta de dar tipo uma cruzada, né? Mas eu acho que eu vou preferir só deixar uma por cima da outra mesmo. Assim. Assim. Aí uma ponta eu passo aqui e aqui, e a outra ponta eu faço a mesma coisa. Tem que estar certinho no corpo, né? Aí ajusto no corpo, e essa ponta que veio primeiro eu viro ela de jeito que ela fique pendurada assim, ó. A outra de cima também. Aí no corpo, na hora que ajeitar, elas ficam assim, ó, pendurada para baixo. É a forma que eu achei mais, que ficou melhor, né? Se vocês souberem de uma outra forma de fazer, me fala nos comentários que eu vou gostar de saber, experimentar para ver se dá certo. Porque eu não queria usar esses pininhos aqui para furar o tecido, eu queria usar só assim mesmo. Aí depois, se não ficasse legal, eu ia tirar essa fivela e ia só amarrar na cintura. Mas aí você utiliza a tira igual eu fiz, da forma que você achar mais conveniente. Esqueci de falar que nessa parte aqui da blusa, eu dei uns pontinhos à mão por dentro, para na hora que movimentar não ficar abrindo. E agora você vai ver no corpo o macacão como ficou. O macacão é uma peça um pouquinho trabalhosa de fazer, não é? Mas vale a pena ter uma peça dessa no guarda-roupa. Então aproveite a aula e faça uma para você. E agora eu quero saber, você gosta de macacão? Qual estilo que você mais gosta? É igual o que eu fiz para minha amiga, com as pernas um pouquinho mais justinha, ou com uma perna reta, igual essa que eu fiz para mim, ou uma com a perna pantalona, né? Que é mais larguinha. Qual estilo que você mais gosta? Fala para mim nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, mas desejo todas as bênçãos de Deus para você e para sua família. Que vocês tenham 2022 cheio de prosperidade e alegria. E que você mesmo que está me olhando aqui, que você decida agora servir o Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode mudar toda a sua história. Não espere 2022, o momento de decisão é agora, porque o futuro a Deus pertence. A gente não tem conhecimento do futuro, né? Então, decida agora, tá bom? O versículo de hoje traz uma ótima instrução sobre o que Deus quer para você. Dá uma olhada. Não saia daqui sem dar o seu like e assista aos vídeos que estão aí na tela. Fica com Deus, até a próxima, tchau!